Levei muito tempo para aprender design pattern por conta dos vídeos que eu assistia. Os vídeos que eu assistia a respeito de design pattern eram bons, porém todos os exemplos que eu via a respeito de design pattern eram em cenários assim muito abstratos e implementações que eu nunca ia usar no meu dia a dia. Eu já sou uma pessoa um pouco mais prática, eu gosto de ver o exemplo na prática do porquê é importante aquilo ser utilizado. Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o Factory na prática em um cenário real. Imagina que o seu cliente vira para você e fala que precisa implementar um novo gateway de pagamento. Esse gateway de pagamento ele vai ter três métodos de pagamento: pelo Google, pela Apple e pelo PayPal. Cada um desses métodos de pagamento existe suas funcionalidades e implementações exclusivas. Como você organizaria o projeto? Bom, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como organizar o projeto e deixar, esse projeto impecável e totalmente escalável para uma API de pagamentos. Primeiro de tudo, eu vou começar a criar aqui o meu service, a minha camada de serviço, onde eu vou ter uma interface chamada pagamento service. Essa interface ela vai servir de padrão para as minhas implementações do Google, do PayPal e da Apple. Aqui eu vou colocar um método qualquer chamado processar pagamento, em que ele vai me devolver o meu pagamento, ou seja, vai ser esse método aqui, a implementação da interface, vai fazer os processamentos do meu pagamento. Agora eu vou criar as implementações de cada um dos tipos de gateway de pagamento que eu tenho. Vou começar primeiro pelo Google. Então eu vou colocar em PL, de implementação, e vou colocar aqui Google Service em PL. Google Pagamento Service em PL, que vai cuidar da parte de implementação do Google. Então eu vou colocar aqui implements. Essa classe vai implementar pagamento service. E aqui ele já fala para mim, para eu implementar o meu método de processar pagamentos, ele já fala ali. Então eu vou só implementar ele aqui, dar um OK e pronto. Ele já gera para mim, o código aí implementado. Acabei de fazer a implementação. Aqui eu vou dar um retorno qualquer, vou colocar processado, pagamento processado pelo Google. Só para eu saber, que esse pagamento foi processado. Aqui dentro ficaria a nossa regra de negócio. Então vamos supor que eu preciso acessar alguma API, que eu preciso conectar num banco de dados. Aqui ficaria toda a minha lógica para eu processar um pagamento pelo Google. Então ele fica totalmente desacoplado ali por conta, da implementação. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros dois, tanto para a Apple quanto do PayPal. Vou implementar o método de pagamento, desses outros dois métodos de pagamentos que tem. Então vou colocar aqui Apple Pagamento Service em PL. Vou implementar aqui o meu pagamento service. Vou implementar o método e vou só copiar esse texto aqui, para eu não ter que escrever ele de novo. Vou colar ele aqui, pagamento processado pela Apple. E aí, acabei de fazer a implementação da Apple. Agora eu vou fazer a do PayPal. PayPal, pagamento, service em PL. Vou implementar aqui o meu pagamento service. Uma coisa que eu não fiz é anotar as classes com esse @service. Como eu estou numa aplicação Spring Boot, é importante eu utilizar essa anotação para o Spring entender que essa classe é uma classe de serviço, É uma regra de negócio. Vou implementar aqui o meu método e no retorno eu vou colocar pagamento processado pelo PayPal. Beleza. A parte de implementação da minha interface está feita. E agora vocês devem estar pensando aí, vou ter que criar um auto-wired para esses três métodos. Cara, é aí que entra o padrão de projeto Factory. Ele é muito utilizado para instanciar múltiplos objetos que são tecnicamente a mesma coisa. Então eu vou vir aqui, criar uma nova classe, vou criar um package antes, Factory, e vou colocar aqui pagamento Factory. Aqui vai ter a lógica, Aqui eu vou escrever a lógica da minha fábrica. E a fábrica vai ficar responsável por criar os métodos de pagamentos que eu implementei ali atrás. Então eu vou colocar um método estático aqui. Esse método estático ele tem que me devolver um pagamento service.
E aqui eu vou colocar criar pagamento service. Vou receber um método de pagamento e vou fazer um switch case aqui dentro. Método de pagamento. E aí, caso ele seja um método de pagamento pelo Google, eu vou retornar o Google pagamento service PL. Aqui precisa de um new. É assim? Beleza, agora foi. Caso ele seja um método de pagamento pela Apple, vou dar um new aqui também e vou colocar um Apple pagamento service aqui. Caso ele seja PayPal, eu vou colocar aqui o new PayPal pagamento service implementação. Esse cara que eu vou colocar de uppercase só para ele sempre manter esse método de pagamento em maiúsculo. Eu também preciso colocar um valor default, mas caso ele não passe nenhum desses gateways de pagamentos que eu tenho configurado, eu vou exibir uma mensagem de erro aqui para ele. Ilegal argument exception, falando que ele passou um argumento inválido, né? Um argumento que eu não tenho. E vou colocar aqui, ó. Só colocar esse throw aqui. Vou colocar aqui método pagamento não configurado. E aí ele vai estourar essa exceção caso ele não passe um método de pagamento. Aqui eu vou colocar um return. Ele vai pedir o ponto e vírgula aqui. Cara, vocês conseguem observar esse método? Como ele está funcionando igual uma fábrica mesmo? Por isso que o padrão de projeto chama Factory. Se você notar aqui, ó, eu estou passando um pedido para ele. Ele vai analisar o meu pedido e vai me devolver um produto. É basicamente isso que uma fábrica faz. Você passa uma ordem de pedido. Me entrega 1 tonelada de areia, 5 toneladas de cimento, 2 toneladas de tijolo. E a fábrica retorna. A diferença é que aqui ele está me devolvendo o gateway de pagamento. Mas é como se fosse uma fábrica. Eu passo o método de pagamento que eu preciso e ele me devolve a implementação desse cara para eu utilizar. Depois de implementar a Factory, para a gente testar esse cara, eu vou criar um controller aqui para a gente dar uma olhada nesse cara funcionando. Que é muito fácil falar e não mostrar na prática, né? Então eu vou colocar aqui o pagamento controller, que vai ficar encarregado. Pagamento controller, que vai ficar encarregado aí de processar as minhas chamadas. Vou colocar ele aqui como um REST controller. Vou colocar um request mapping aqui de pagamentos. Vou colocar o barra ali. E aqui dentro dele eu vou ter um post. Eu sei, o post ele é utilizado para receber um body, mas no caso aqui eu não vou estar passando nenhum body, porque o intuito desse vídeo é ver a Factory funcionando e não pensar em questões RESTful. Mas aqui eu vou pegar o método de pagamento pela URL mesmo, só para a gente ver funcionando. Vou colocar aqui o método agora, public. Ele vai me retornar um response entity. Pode ser qualquer response. Processar pagamento. E aqui, né, como parâmetro, eu vou receber um path variable que eu criei ali em cima, método pagamento, recebendo um método pagamento do front. Depois disso, eu vou colocar um try aqui porque eu tenho uma exceção lá e vou colocar aqui ilegal argument exception para poder manipular essa exceção depois e devolver o valor para o front. Aqui no try, o certo seria, né, questões de Spring aí, a gente colocar um auto-array, mas como eu tenho uma factory, eu não preciso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha interface pagamento service aqui, vou chamar a fábrica agora, pagamento factory, vou criar um pagamento service passando o meu método de pagamento. E agora eu já tenho a minha service aqui pronta para usar, a minha interface pronta para usar. Vou só chamar aqui o processar pagamento. Pronto, está implementado. Não preciso aí me preocupar com muita coisa. Como eu preciso dar um retorno, né? Porque esse é uma chamada numa REST API, eu vou devolver um response entity aqui. Ok. Com esse status, processar pagamento. E aí ele vai devolver para o meu front, né? Chamada. Aqui, caso dê um erro, eu vou colocar um response entity status 404, que é um bad request. E no body, eu vou pegar a exceção, get message, e devolver para o front. Nesse caso aqui, eu preciso colocar um return e
Nesse caso aqui também eu preciso de return, porque eu tenho que devolver um response. Vou rodar minha aplicação agora para vocês verem na prática isso aqui funcionando. Vou abrir o meu Insomnia para a gente testar. Vou adicionar aqui uma nova HTTP request. Vou colocar localhost 8080 barra pagamentos barra o meu método de pagamento que eu configurei aqui. Então, no caso, vou selecionar um do Google, que aqui é um push. Vou enviar, ele não dizendo ok, pagamento processado pelo Google. Vou enviar um pela Apple, pagamento processado pela Apple. Vou mandar um pelo PayPal, pagamento processado pelo PayPal. E se eu enviar um outro aqui que não tem, como por exemplo pagar-me, ele fala aqui, ó, método de pagamento não configurado. Então vocês conseguem perceber a vantagem da Factory? A vantagem da Factory ela vem quando eu preciso escalar o meu código e ainda assim manter uma boa harmonia dentro do meu código, manter um código limpo. Porque se eu precisasse implementar uma nova função aqui dentro, seria muito prático. Seria só eu vir aqui na Factory, implementar um novo caso aqui para o meu switch case. Então, no caso, por exemplo, pagar-me. E implementar aqui, por exemplo, a chamada do pagar-me. E aí isso já estaria funcionando. Então, é muito bom esse padrão de projeto. Ele é muito útil. Eu gostei bastante. É um dos padrões de projeto assim, que eu mais gosto. Acho bem legal aí. E se você tem dificuldade assim, em padrões de projeto e quer continuar aprendendo, basta você continuar assistindo os vídeos do meu canal. Se inscreve aí, deixa um comentário, fala aí pra gente qual o próximo padrão de projeto vocês querem que eu traga aqui para vocês. Prometo aí dar uma atenção e trazer uma boa aula para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com essa aula e aprendido como utilizar o padrão de projeto Factory. Fechou, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Vejo vocês no futuro.